Pastor Viana, o senhor pode vir aqui, por favor? Pastor Viana vai apresentar o pastor Alessandro, vai orar por ele. O pastor Alessandro é um grande amigo nosso, e eu vou dar esse privilégio ao pastor Viana. Obrigado. Então, pastor Alessandro pode vir aqui, pastor lá da Igreja Batista em Jardim Nogueira. Tempo, né? Muito bom tê-lo aqui, pastor, é sempre bom ouvi-lo. Depois nós vamos orar, depois o senhor pode apresentar sua esposa, sua filha, apresentar para a igreja, tá bom? Nós queremos ouvi-lo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo pastor Alessandro. Obrigado, Senhor Deus, por esse teu servo, trabalha, Senhor Deus, na tua obra, e te agradeço. Te peço pelo ministério dele, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, que seja um ministério muito produtivo para a tua obra, Senhor Deus. Peço por sua família, Senhor Deus, que possa sempre estar firme nesta obra, Senhor, e clamo pela mensagem desta noite. Amém. Senhor Deus, que nós possamos ouvir, sermos confrontados, ó Pai, naquilo que estamos errando, e sermos animados, Senhor, a continuar firmes e constantes, até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Uma mensagem, pastor. Tá ótimo. Boa noite a todos, graça e paz. É um motivo de alegria e responsabilidade falar à igreja do pastor Viana e do pastor Neil. Eu tenho grande consideração por eles como pastores, e eu aceito o que o pastor Viana falou, de que eu sou amigo deles, eu pretendo ser. E louvo a Deus também pela forma sempre carinhosa que eles me recebem aqui. Muito carinhoso, muito atencioso. Que Deus possa abençoar a igreja deles e o ministério deles aqui. Esses são os meus votos e a minha oração a Deus. Queria que minha esposa se colocasse de pé. Minha esposa e a minha filha Giovana. Obrigado. O pastor Neil fez o convite e falou que vocês vão entrar numa série de cultos sobre o tema de missões. E aí eu fiquei assim pensando, e eu falei, poxa, por que eles estão convidando a mim? Por que eles estão convidando a mim? E a história que eu me lembrei foi de Gideão. Que Gideão também recebeu um convite, se sentiu extremamente inadequado para o convite. Não sei se os irmãos lembram da história. Falou, você é o rapaz que vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. Ele falou, olha, minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. E eu pensei igual, porque eu acho que das igrejas irmãs, eu acho que eu sou um dos pastores das menores igrejas hoje em dia. Então, me senti mais ou menos assim. E a minha esperança nesta noite está em Deus, que possa usar o menor para abençoar o maior, amém? Essa é a minha esperança, que Deus tem feito tão grandes coisas por caminhos tão improváveis, na verdade. Quem sabe Ele não faz isso por nós, para a glória do nome dEle hoje mais uma vez, não é? Essa é a minha esperança, espero que seja a sua também. Eu quero chamar vocês para a Carta da Alegria, livro de Filipenses, capítulo de número 1, verso de 3 a 6. Vamos fazer essa leitura em pé?
Eu vou ler então. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, tendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Palavras de Paulo à igreja de Filipenses, na companhia de Timóteo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos já aqui há algum tempo clamando, Senhor Deus, o Teu nome, te louvando, te adorando e também te pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia para pecadores, Senhor Deus, falhos como cada um de nós, Senhor Deus. A nossa esperança está em Ti e a nossa confiança está no que o Teu Filho fez por nós no Calvário de uma vez por todas, Senhor Deus. Te louvamos e bendizemos o Teu nome pelo caminho que o Senhor abriu para nós chegarmos até Ti e termos, Senhor Deus, convicção que estamos diante de um Deus e de um trono de graça e de misericórdia, Senhor Deus. É graça e misericórdia que nós te pedimos nessa hora, para explanar, Senhor Deus, a Tua palavra, de modo que o Seu nome seja glorificado, que o Teu povo seja edificado, e que Teu Espírito Santo tenha no recurso da Tua palavra, poder, Senhor Deus, para trabalhar no coração de todos nós, nos transformar, Senhor Deus, de dentro para fora, para a gente trabalhar melhor, Senhor Deus, para Ti, para a gente exercer, Senhor Deus, melhor o nosso ministério, amar a Ti sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Não nos despeça, Senhor Deus, como chegamos aqui a nenhum de nós, mas que a Tua palavra possa nos alimentar, possa nos abastecer, firmar os nossos passos e ajudar a gente a seguir a Teu Filho Jesus Cristo mais de perto, Senhor Deus, sem perdê-lo de vista. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso único Salvador. Amém. O tema que eu vou colocar nessa mensagem é inspirado particularmente no versículo de número 5, que é a menção de Paulo à cooperação no Evangelho dos Filipenses, desde o primeiro dia até a data que ele escreve essa carta. E o tema é: evangelismo sem cooperação não tem condição. A rima é proposital para ajudá-los a guardar isso. Evangelismo sem cooperação não tem condição. E se vocês quisessem abrir a série, vocês poderiam abrir a série que evangelismo sem oração não tem condição, evangelismo sem santificação não tem condição, evangelismo sem comunhão não tem condição, evangelismo sem várias coisas não tem condição, mas eu vou me ater ao tema da cooperação. E cooperar é você trabalhar em conjunto, é contribuir, é apoiar, é somar. Para que o evangelismo possa acontecer, as missões possam acontecer de forma mais efetiva. Eu não quero hoje aqui focar na ideia do que tem coisas que você tem que fazer mesmo sozinho. Mas, às vezes, o que se precisa é você somar o seu esforço a outra pessoa no que ela está fazendo para que o evangelismo possa acontecer. E queria destacar para você que a mínima coisa que você deixa de fazer está fazendo falta. Sabe aquela coisinha pequena que você não faz porque acha que é pequena? Está fazendo falta. Está fazendo falta. Deixa eu dar para os irmãos aqui um contexto disso daqui de 3 linhas. Paulo está preso em Roma, acusado pelos judeus
de contrariar certos costumes religiosos e de se opor a César, porque ele diz que existe um outro rei, que é Jesus. Nessa prisão aqui, que é uma prisão domiciliar, ele pode ser liberto, como existe a possibilidade também dele ser morto. E aí ele, preso, obviamente, sofre privação e sofre escassez de recursos, que nem aqueles irmãos que o pastor Neil está trazendo aqui à mente. E aí um irmão muito corajoso, chamado Epafrodito, faz uma viagem complicada, como são complicadas as viagens naquela época, e chega para ele com uma oferta, com donativos que traz para ele abundância. E aí esse irmão vai voltar com essa carta. Agora, esse é o contexto. Você, eu, não conseguimos avançar na proclamação do Evangelho, enquanto o próprio Evangelho, Cristo e os irmãos não estiverem acima das nossas preocupações, interesses e atividades pessoais. Escreve isso. O Evangelho não avança enquanto os nossos interesses pessoais estão acima do Evangelho, acima de Cristo e acima dos nossos irmãos. Eu não estou dizendo aqui, eu seria hipócrita dizer que não é lícito você ter os seus interesses privados. Eu tenho os meus. Eu gosto de aquarismo, eu gosto de culinária, eu gosto um pouco de academia. Mas o Ministério da Saúde Espiritual faz uma advertência para você. Você gastar tempo demais, energia emocional demais, consigo, é prejudicial à sua vida espiritual, à vida espiritual da sua igreja, não ajuda o Evangelho a avançar e não glorifica a Cristo. Vamos lembrar o seguinte: o pecado atrapalha na proclamação do Evangelho, não é? Pecado pessoal atrapalha. Eu estava, quando escrevendo isso, me veio à mente os Salmos de número 51. O Salmo de número 51 é absolutamente interessante. Davi cai em si, se arrepende, porque ele pecou, um pecado de natureza hedionda. Pecado para merecer cadeia. Porque ele cometeu um adultério e matou um homem inocente, um soldado fiel. Agora, nesse salmo, ele arrependido, mostra para nós também um caráter de um Deus maravilhosamente misericordioso. Porque Davi faz nesse salmo cerca de 20 pedidos ao Deus que ele ofendeu. Se ele tivesse vindo de uma jornada acertada, chegar a Deus e fazer 20 pedidos, eu até entendo. Mas ele tinha ofendido a Deus. E ele pede para Deus alegria, ele pede para ter seus pecados apagados, pede um coração puro, um espírito voluntário e reto, pede para que Deus não o lance da sua presença. Porém, tem um versículo que ele não pensa apenas nele. Aí que eu começo a trabalhar o tema da cooperação. Que muitas vezes a gente se chega a Deus pensando em resolver o meu problema com ele e o dele comigo. Davi não para aí. Eu quero que os irmãos vão nesse salmo, a gente vai percorrer pouco de um lado para o outro, além de Filipenses. Versículo de número 13. Após ele fazer os seus pedidos, o que ele quer? Pedir para o irmão que tomou café da tarde fazer a leitura. Salmo 51 e 13, quem vai ler?
Percebe? Que ele não estava pensando apenas em resolver a situação para um benefício próprio. O que ele tem em vista aqui? Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O que ele tem em vista? Voltar a poder falar de Deus para as pessoas se converterem. O devocional que você faz pensando só em você, para com ele. É fácil fazer devocional para a gente sair do quarto e ficar quietinho. O devocional, irmãos, é para a gente cooperar mais com o povo de Deus e com o evangelho no mundo. É se fortalecer para dar, não para resolver só a nossa situação. Não estou falando que isso é errado, mas não é sobre isso apenas. Percebe por que Davi quer ser perdoado? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Separa, pecado atrapalha o evangelismo. Agora, os nossos interesses particulares, embora em si não sejam pecado, aquarismo não é pecado, gastronomia não é pecado, um pouco de academia não é pecado, outras coisas não são pecado. Mas exagerar na dedicação a isto é pecado. Gastar tempo demais, energia demais nisso é pecado. Quando você faz isso de uma forma que agora evangelismo é a última coisa da lista da sua vida. Cristo é mais uma coisa e os irmãos são mais outra. O que nós precisamos, irmãos? Que Deus ordene os afetos do nosso coração. Lembra do que Jesus falou? Que ele não diz que pecado não era o problema, mas ele também diz assim, que os cuidados deste mundo, que em si não são pecado, quando exageramos na nossa devoção de tempo e de energia, fazem o quê? Sufocam a semente e nós ficamos infrutíferos. E sabe qual a árvore que ele amaldiçoou? Aquela que não dava fruto. É um cuidado. Que o que você está fazendo eu não posso dizer que é errado, mas talvez a forma que você se dedica àquilo. Hoje em dia quase ninguém fala mais de assistir uma coisa, fala de maratonar. O que é maratonar? É você gastar seu tempo e sua energia. Isso sufoca a semente. E te deixa infrutífero. E aí você infrutífero, os ímpios e o mundo não tem onde se alimentar. Agora eu quero mostrar para os irmãos aqui, Paulo está preso, sujeito à guilhotina, e quando ele começa a escrever, ele não vai falar com a igreja do seu problema e das suas dificuldades. Aliás, o problema dele, as dificuldades dele, ele dá isso quase como que resolvido. Fala para ninguém se preocupar, em outras palavras. No capítulo 4 ele vai falar assim, olha, quanto a passar necessidade, não se preocupem, porque eu sei ter pouco e sei ter muito. Jesus me fortalece para passar qualquer situação, não se preocupem. É mais ou menos isso. Do que ele vai falar? Um homem preso, sujeito à guilhotina. O primeiro tema dele é o evangelho. E seu primeiro motivo de alegria é a cooperação dos irmãos com o evangelho. Não é isso? E depois, lá no fim da carta, que ele vai agradecer pela oferta. E não é mais pela oferta em si. É porque os irmãos estão aprendendo a ser generosos e Deus é glorificado na generosidade dos irmãos. O que ele recebeu entra lá no final da lista. Agora, você conhecendo a você mesmo, que a gente conhece a gente em alguma proporção.
Se você tivesse numa condição similar, e a igreja mandasse para você uma carta, um papel, uma caneta, sobre o que você escreveria? Você ia pedir para a igreja uma campanha de oração urgente para você ser liberto? Porque você pensa em você primeiro. Você pegaria aquele papel para narrar em detalhes para nós como é que a vida de cadeia é difícil. Você diria para nós alguma coisa do tempo, ó, pense bem antes de pregar o evangelho, porque às vezes as coisas não acabam tão bem assim, olha onde eu estou. Você diria aquela frase clássica do crente, Senhor, eu tenho sido fiel, o que está acontecendo? Mas o que Paulo fala? O que Paulo fala? Ele apenas está feliz, porque os irmãos estão cooperando no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu quero que você vá na carta de Filipenses agora, capítulo de número 2, verso 19 a 23. Então, para você cooperar melhor com o Evangelho, a sua preocupação consigo mesmo tem que diminuir. A gente está amando muito a si mesmo. A gente anda muito preocupado conosco. Sabe que tem alguém entre nós ansioso, precisando tomar remédio, ir num psicólogo para resolver um problema de ansiedade com o Evangelho, com o nome de Cristo e com os irmãos? Não. É com a gente. E aí você olha esse texto aqui, Paulo diz assim, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos... Com quem que ele está se preocupado? É porque ele está numa colônia de férias, é por isso, né? Então está dando para se preocupar com os irmãos. Não, irmão, ele está preso, sujeito à morte. Aí ele vai dizer alguma coisa muito importante aqui, sobre Timóteo. Ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. É sobre isso que eu tenho falado. Por que o Evangelho não avança mais? Porque cada um de nós cuida dos seus próprios. Não é que não é para você cuidar, você tem que cuidar, senão amanhã você vai aparecer aqui, pastor Neil, estou desempregado, minha esposa não me suporta em casa, que eu não faço nada. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas o problema é a concentração absoluta nessas coisas. E isso não começou hoje, não. Parece que sempre foi assim, porque na época de Paulo, ele tem que falar, olha, eu não estou achando ninguém como Timóteo. A maioria das pessoas só está cuidando do que é seu e não se interessa por aquilo que é de Cristo Jesus. Então aqui, o que ele faz para nós aqui? Ele se preocupa com os irmãos, não é? Isso é um exemplo para nós. Lembra de Jó? Antes de Deus mudar o cativeiro de Jó, sabe como Jó aparece? Sacrificando pelos seus amigos. Porque muitas vezes a gente raciocina assim, a minha situação é tão difícil que só dá para pensar em mim mesmo. Até que eu saia dela. Lembra de Jesus na cruz? Ele tem uma palavra para um ladrão, e ele tem uma palavra para a mãe dele também, e para João. João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Ele está na cruz, ele está num momento de agonia, mas ele olha para as pessoas. Aí ele faz aqui, ele elogia o modelo de vida de Timóteo, que é esse modelo de vida que não pensa apenas em si, mas cuida do que é de Cristo Jesus. E
Pense só, irmãos. Obter cooperação não parece ser coisa fácil, né? É fácil? Não é fácil. Irmão, mesmo Paulo, que o lenço dele curava, que ele expulsava demônio, que ele falava com autoridade apostólica, que escrevia cartas inspiradas, não parece que ele tinha tanta gente para apoiá-lo, não é verdade? Ele elogia aqui Timóteo, e aí ele fala no capítulo de número 4, verso de número 15, vamos lá, algo absolutamente chocante. Filipenses 4:15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Você ouviu isso? Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, de modo que aquilo que vocês estão fazendo, apoiando missões, já coloca vocês numa condição, pela graça de Deus, bem melhor. E aí, cerca de mais ou menos 10 anos após a fundação da igreja de Filipenses, desde o primeiro dia até aquele dia, os filipenses permaneceram firmes, cooperando com o evangelho através daqueles recursos que chegavam para Paulo. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Volte lá no capítulo de número 1. Algum irmão lê para nós o verso de número 6, sem esquecer do que nós lemos no 5. Filipenses 1. Isso mesmo, que aquele que em vós começou a obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, presta atenção nisso aqui. Qual é a evidência ou a base para aquilo que ele afirmou? Ele fez uma afirmação, ele diz o seguinte: olha, por isto, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, porque vocês são constantes, eu sei que Deus começou uma boa obra em vocês. Esta é a evidência. A cooperação do Evangelho é evidência para Paulo declarar que Deus começou uma boa obra neles. Irmão, você receber bênçãos de Deus não é uma evidência muito sólida para mim falar que Deus começou uma obra em você. Porque Deus faz que o sol e a chuva caia sobre justos e injustos. O ímpio também recebe bênçãos de Deus. Se você se dedica mais na igreja, nos exercícios espirituais, para obter bênçãos ou para conservar bênçãos de Deus, isso também não é uma base sólida para eu afirmar que Deus começou uma obra em você. Se você ofertar para missões pensando em ser recompensado por Deus, a gente não tem uma base sólida para você, para afirmar que Deus começou uma obra em você, porque não é em missões que você pensa em você pensa em recompensa. Agora, quando alguém coopera com o Evangelho, deixando a si mesmo por último, muitas vezes com prejuízo próprio, é uma base sólida para Deus afirmar que Deus está trabalhando naquela pessoa, não é? Pela vossa cooperação no Evangelho,
tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, a terminará até aquele dia. Porque, irmãos, essa conta nossa de fazer alguma coisa no evangelismo, para Deus melhorar a nossa vida, não funciona. Não funcionava para Paulo, funcionava? Não funcionava para os filipenses, não funciona na igreja perseguida, onde os cristãos ser perseguidos. Se ele se dedicar mais, sabe o que vai acontecer? A vida vai piorar mais ou pode acabar. Isso é um osso da teologia da prosperidade que a gente rói. A gente não come ela como um todo, mas pega um osso dela. Agora, por que eles cooperam, mesmo sabendo que se eles cooperarem, a vida vai ser pior para eles, ou pode até terminar? Sabe por quê? Porque Deus começou uma obra neles, e Deus mudou o afeto do coração deles. Então, os irmãos, Cristo, o Evangelho, passou a ser mais importante que a própria vida. O nosso problema, irmãos, não é cognitivo, a gente já entendeu tudo. O nosso problema também não é de condição, porque condição a gente tem, ou a gente só tem um problema, é de coração. São os afetos do nosso coração que não são ordenados como deveriam ser, e a gente está em primeiro lugar, e depois vem o Evangelho, depois vem Cristo, depois vem os irmãos. Se a gente der conta de resolver, o nosso quintal ia parar a nossa grama. E aí uma pergunta bem simples, você se dedica na igreja para quê? Para Deus cooperar com você ou se dedica aqui para cooperar com o Evangelho? É só sobre isso. Se o que a gente faz para Deus cooperar com a gente, ou a gente está fazendo o que a gente faz porque a gente está querendo cooperar com o Evangelho. Você lembra do irmão mais velho do filho pródigo? É simples. É simples, a obediência dele está toda explicada, não tem nada de sobrenatural. Ele fala, olha, eu tenho obedecido todos os seus mandamentos, mas agora o Senhor não fez a sua parte. O Senhor não me deu até hoje nem um cabrito. Agora vamos seguir aqui mais um pouco. Eu estou mostrando para os irmãos que o impedimento para a nossa cooperação no Evangelho não está na nossa condição, está no nosso coração. Porque a gente considera mais o mim do que o Evangelho e Cristo e os irmãos. A pergunta que a gente faz diante das situações é como isso será bom para mim. Se for bom para mim, vale a pena. Se não for bom para mim, não vale a pena. Isso aí é o mesmo nível de cachorro. Cachorro faz tudo que é bom para ele, não faz? Deus nos chamou para fazer alguma coisa que seja bom para os outros. Mesmo que seja ruim para nós, amém? Mesmo que seja ruim para nós, mas é bom para os outros. E isso é o amor, não é? O amor não busca os seus próprios. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14. Vamos ver se Paulo está preocupado com mim. Se Paulo está preocupado com Paulo. Filipenses 1, 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram foram ruins para mim. Foi isso? Que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. E parece que eu vejo um sorriso na face de Paulo enquanto ele escreve isso. A maioria de nós falou assim, irmão, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu foi ruim para mim. Não foi legal. E aí ele vem. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aí se você chegasse para Paulo assim e falar, Paulo, foi bom ser preso? Ele ia falar, não, ser preso não é bom. Mas você falava assim, valeu a pena.
Ele fala, claro. Claro. Eu não sou mais importante, o evangelho é mais importante, contribuiu para o avanço do evangelho. Eu não sou mais importante, o ânimo dos meus irmãos é mais importante, eles foram animados com a minha prisão, valeu a pena, Deus sabe o que faz, Deus está no controle. Se ele deixou o seu filho numa cruz, porque ele não poderia deixar a mim numa prisão. Você num leito de hospital. Você num setor ruim de uma empresa, para fazer o evangelho avançar, amém? Mas a gente quer só o que é melhor para nós. Mas queremos que Deus conte com a gente. Não, Deus não pode contar com a gente, irmãos. Não pode contar. Aí, verso de número 20, de Filipenses. Vamos ver se ele pensava nele. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança o Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aí tem aqui nesse capítulo uma hora que ele fala assim, olha, enquanto ele estava preso, os outros pregadores ganharam bastante destaque, porque ele estava preso. Aí ele fala, olha, tem um pessoal aí que prega por inveja, prega por rivalidade, eles acham que eu vou ficar afligido, porque na lista dos 10 mais eu estou caindo, eu estou preso. Mas eles precisam saber de uma coisa, que o que eu estou preocupado mesmo é que o nome de Cristo seja anunciado, e tudo bem se eu me tornar menos popular porque eu estou preso. Ele não tinha preocupação consigo mesmo. Filipenses 1, verso 20 a 24. Estou só provando o que eu disse, é as mesmas coisas, só estamos dando, só estamos colocando mais alicerce na casa. Olha só como ele não escolhe o que é melhor para ele, ele pensa nos irmãos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Escolheu o pior, não escolheu? Escolheu o pior de novo. Ele não escolheu a favor de si, ele escolheu a favor dos irmãos. Se você receber uma proposta boa de emprego em outro lugar, qual que vai ser o padrão que você vai usar para decidir se você vai ou não? Se é bom para você e bom para sua família, ou você vai perguntar se é bom para a igreja? Se é bom para a obra? Acho que a gente chegasse para Paulo e falar, Paulo, a gente vai te ensinar a escolher, você não sabe escolher, você escolhe pensando nos outros, tem que escolher mais pensando em você. Mas aqui o texto diz para nós que ele mais julgo, mais necessário, por causa do quê? O que faz ele tomar esse tipo de decisão contra si, a favor do outro? Qual é o sentimento, qual é o fruto que faz ele tomar esse tipo de decisão contra si, a favor do outro? Amor. Amor. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Ele é de coração. Não é de cognição, nem de condição, é só de coração. É só de coração. Nosso caminho está relacionado com o amor do nosso coração. Se amamos a nós mesmos, é um tipo de escolha. E se amamos o Evangelho e a Cristo, os irmãos, é outro tipo de escolha que nós fazemos. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. O único motivo que valida aquilo que a gente faz. Alguém leia para nós Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por
por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele volta no tema da gente olhar para o outro, não é? Volta no tema. E aí, uma igreja pode estar todo mundo trabalhando, sem cooperar. Porque para ter cooperação tem que ter amor, amém? Sem amor não tem cooperação, só tem gente ocupada. Para ter cooperação tem que ter amor. Que ele fala aqui, ó, nada façais por contenda, não gera cooperação, mas gera trabalho. É tipo assim, porque ele fez isso, eu faço isto. Deixa eu dar um exemplo. Sua esposa, à tarde da noite, te pede um chocolate quente. Aí você vai lá, contrariado, faz. Já não é por amor. Aí ela fala, nossa, amor, mas de novo você errou no açúcar. Aí o sangue já sobe. Você volta lá, em vez de pôr 2 colheres, como é o gosto dela, que você já sabe, estão casados há 20 anos, você põe 5. É açúcar que falta? Tome açúcar. Bem, você está ocupado, está fazendo alguma coisa, mas você está fazendo por contenda, não é? Não é por amor. Ou ele diz aqui por vanglória, quando a gente quer fazer alguma coisa, mas se o nome da gente aparecer. É a pergunta que eu faço para mim, às vezes eu falo assim, ó, se pregar em público fosse uma coisa que ninguém visse, eu ainda pregaria? Porque se a resposta for não pregaria, é porque eu faço isso por autopromoção. Concluir aqui, irmãos, para a gente terminar. O devocional, as tarefas espirituais que a gente faz sozinhos, todas elas são importantes. Eu não estou nem de longe querendo tirar a importância disso. Mas é insuficiente. Mas é insuficiente. Se o meu crescimento espiritual não me ajuda a cooperar mais, ele está errado. Eu estou achando que eu cresci e não cresci. Porque o devocional, a dedicação pessoal nossa é para a gente pensar mais no nós. Amém? Pensar mais no nós. Sair do devocional não pensando em mim e em Deus, pensando em mim, Deus e o nós. É insuficiente. Porque nenhum de nós pode fazer o que precisa ser feito sozinho, amém? Não pode. Nenhum de nós pode fazer o que precisa ser feito sozinho. E se Paulo estivesse aqui, eu não aceitava ele falar o contrário, ele tinha que falar a mesma coisa. Porque nem Paulo fez o que ele fez sozinho, sabia? Não. Ele começou essa carta dizendo o que para nós? Agradecendo a cooperação dos irmãos. Eu não acho que isso era etiqueta, não, porque fica bem falar, agradecer, não, era real. Nessa mesma carta aqui, ele agradece a cooperação de Timóteo, agradece a cooperação de Epafrodito. E ele não está fazendo esse tipo de coisa assim, olha, agradeça a cooperação de vocês, como o gerente agradece o auxiliar de escritório, sabe? Nem como o pedreiro agradece o servente, agradeça, sabe? Ele é o chefão e ele está agradecendo os outros que estão dando uma força, não. Porque lá em Coríntios, ele usa para si mesmo o termo, o adjetivo também de cooperador de Deus. E lá em Coríntios ele fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, eu plantei, mas aí, quem é que foi que regou? Apolo. E quem deu o crescimento? É Deus. Ele fala aí, deixa eu te falar, nem o que planta, nem o que rega é em si muito importante, mas Deus que dá o crescimento.
Ele estava ciente que o protagonista, o ator e o diretor desse negócio todo é Deus. É Deus. E aí, olha aqui, irmãos. Eu vejo uma nobreza nos irmãos que vai só. Que tem irmão que fala assim, se ninguém for, eu vou, não tem? Eu vejo uma nobreza, eu reconheço uma coragem, reconheço uma nobreza, mas não é a vontade de Deus. Primeiro que Jesus, quando mandou as pessoas irem, eu não estou falando que você não vá sozinho, espera eu concluir. Ele mandou de 2 em 2. E esse irmão sozinho não vai ser tão efetivo como ele seria se ele te receber, ajudar, se a gente cooperar com ele. Aí, às vezes, a gente deixa as pessoas sozinhas em certos trabalhos na igreja, aplaude, fica esperando até ver até quando ele segura as pontas. Até quando ele segura as pontas. Lembra de Moisés? Quando Moisés tentou fazer muito trabalho sozinho, o que aconteceu? O que aconteceu? O Jétro foi lá e falou, olha Moisés, assim diz o Senhor te agrada de ti, da tua coragem, da tua pujança, e como tu não descansas. Falou, olha, você está fazendo mal a você mesmo e ao povo, divide. Chama a gente para cooperar. E mesmo Moisés, numa batalha dos amalequitas, ele tinha que ficar com a mão estendida para cima, para o povo ganhar a batalha. E o povo ia perder a batalha. Porque Moisés não aguentava mais ficar com a mão para cima. Aí vem Arão, vem Ur, e fala, senta numa rocha, segura a mão dele, e ele vence a batalha. Mas era cooperação. Existe uma nobreza naquele irmão que vai sozinho, mas eu reconheço uma nobreza naquele irmão que sabe envolver as pessoas, não é verdade? Puxa vida, dá trabalho envolver as pessoas, e tem gente que sabe envolver as pessoas, sabe fazer elas cooperarem. É um dom de Deus. Sabe fazer as pessoas cooperar. E aí você lembra de Neemias? Neemias começou um negócio sozinho. Sozinho. Ele está numa situação muito boa, ele era copeiro do rei no palácio, e ele vai trocar aquela situação boa para uma situação terrível. Terrível. Outro que não sabe escolher. Terrível. E aí ele começa sozinho, um capítulo um pouco mais à frente, que ele desce a Jerusalém à noite, com alguns com ele. Mas nos capítulos à frente aparece que ele conseguiu mobilizar uma multidão para reedificar os muros de Jerusalém. Porque sozinho talvez você dê conta de construir a parede da tua casa, com muito cansaço. Mas se a gente cooperar uns com os outros, a gente pode reedificar os muros de uma cidade, amém? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E sabe como você faz para matar um trabalho? Não faz nada contra, só não coopera. Só não coopera. Só não dá o pouquinho que você pode dar, você já está ajudando a matar. Porque o que muitas vezes eu vejo acontecer, para que aqui não aconteça nenhuma história similar, eu acho que isso só eu vejo na minha igreja. Aí tem às vezes as reuniões de final de ano, quem apoia fulano de tal para tal trabalho? Aí todo mundo apoia. Aí dá lá um tempo, você vai olhar, aquele irmão está quase sozinho. Sabe qual foi a estratégia de Davi para matar Urias? É tipo a nossa. É a nossa. Você põe na frente. O que Davi falou? Põe ele na frente da batalha. E depois a gente retira o apoio.
esse cara aguenta? Nem Paulo aguentava. Não é verdade? Nem Paulo aguentava. Tem uma das suas últimas cartas, ele falou, vem depressa, só Lucas está comigo, um punhado de gente me abandonou. Por isso que aqui, irmãos, quando a gente vê pessoas cooperando, a gente louva a Deus e agradece a Deus. Pessoas cooperando com o Evangelho é sinal de que Deus está trabalhando nas pessoas. É formidável. Um irmão está num lugar difícil, passando dificuldade, nada a favor dele, só pelo nome de Cristo, pelo Evangelho, pelos irmãos. Que Deus abençoe vocês nessa série, que vocês possam conseguir reunir muitos esforços para cooperar com essas pessoas. Estão no caminho certo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tem coisa que a gente não dá conta de fazer sozinho, mas a gente apoia quem está lá fazendo, e esse irmão vai glorificar a Deus pela ajuda que receber. Que Deus abençoe. Muito obrigado.